primeiro semestre de 2011 eu cheguei a ser internado 11 vezes devido aos efeitos da doença. E assim, você ter uma filha boa, que tem saúde, que andava, que todo dia estava na sua casa, né? E você ver sua filha numa condição dessa já é difícil. E a gente brigar é muito mais difícil. É constrangedor, né? Ela pode, por causa da eclâmpsia, ter hemorragia intracraniana. Isso pode, primeiro, matar, e isso acontece. E aí ter outras complicações que também podem acrescentar dano e prejuízo à vida dessa mulher. Tudo isso agora no Via Legal. Há 6 anos, 199 brasileiros perderam a vida no acidente aéreo com o Boeing da TAM. As famílias das vítimas já foram indenizadas pela companhia, mas elas querem mais. Esperam que nos tribunais a tragédia não seja considerada apenas uma fatalidade. Na primeira fase do julgamento, 4 testemunhas foram ouvidas. Camisetas, cartazes e fotografias. Lembranças que trazem à tona o sofrimento e a angústia de quem perdeu um parente numa das maiores tragédias da aviação civil brasileira. É um vazio, né? Eu tenho 2 filhos, metade meu se foi. O filho de Fernanda foi uma das vítimas do acidente com o avião da TAM em julho de 2007. Ao pousar em Congonhas, a aeronave que saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo não conseguiu parar e acabou se chocando contra um posto de gasolina e um prédio. 199 pessoas morreram na tragédia. Esse acidente não era para ter acontecido porque ele tinha sido anunciado há mais de 6 anos. Que vinha sendo anunciado que ia acontecer. Durante 2 dias, familiares das vítimas se reuniram em frente ao Fórum da Justiça Federal de São Paulo para acompanhar a primeira etapa do julgamento das pessoas apontadas como responsáveis pelo acidente. A filha de Beto, Madalena, também estava no voo. Estamos contentes que está tendo um início, né? Agora, quanto tempo vai levar, o que vai acontecer, nós realmente acreditamos até que vá se fazer justiça e que se faça uma justiça exemplar. São réus no processo a ex-diretora da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, o vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fajman, e o diretor de segurança de voo da empresa, Marco Castro. Eles foram denunciados por atentado contra a segurança do transporte aéreo na modalidade culposo, ou seja, quando não há intenção de cometer o crime. O que houve foi imprudência e negligência. Em determinado momento, em relação à senhora Denise Abreu, ela foi imprudente porque ela postulou a liberação da pista perante o Tribunal Regional Federal, sabendo que a pista não apresentava condições, e também em relação aos acusados pertencentes à TAM à época, porque eles foram negligentes, eles não adotaram providências necessárias no sentido de evitar que aquela aeronave pousasse nas condições da pista. Nesta primeira fase, foram ouvidas 4 testemunhas de acusação, uma desembargadora e 3 pilotos. O Ministério Público considera esses depoimentos fundamentais para garantir a condenação dos culpados pelo acidente. Mas a decisão final só vai ser tomada depois do depoimento dos réus, que deve acontecer em dezembro. No depoimento, a desembargadora Cecília Marcondes afirmou que só autorizou a liberação da pista alguns meses antes da tragédia, porque levou em consideração um estudo encaminhado pela ANAC. O documento, que não tem validade de norma legal, atestava a segurança na pista. Já o piloto da TAM, José Eduardo Brosco, confirmou que teve dificuldades para pousar um avião do mesmo modelo dias antes do acidente. Eles confirmaram aquilo que a denúncia, aquilo que a acusação trouxe desde o início, ou seja, que a pista foi liberada antes da hora, existia uma situação de extrema insegurança em Congonhas naquela época, em especial com a pista molhada, em dias de chuva, e a desembargadora efetivamente confirmou que quando a ANAC, através da senhora Denise Abreu, pediu a liberação da pista, apresentou uma instrução suplementar, dizendo que era uma norma e que na verdade se revelou um estudo interno que não teria vigência.
O advogado dos executivos da TAM alega que eles não tinham competência para decidir sobre o fechamento da pista. Nenhuma companhia aérea é competente para fechar ou abrir pista. Na verdade, também, se neste dia 17 houvesse esse grande risco, as companhias aéreas, de um modo geral, deveriam estar representadas na denúncia. Todas as companhias aéreas deixaram seus aviões pousarem. A ex-diretora da ANAC também se defendeu das acusações. Deixar bem claro que a ANAC não tem nenhuma corresponsabilidade direta ou indireta com este trágico acidente e confio totalmente na imparcialidade do Poder Judiciário, que comprovará ao fim a minha inocência. Mesmo sabendo que a sentença ainda vai demorar um pouco, o presidente da Associação dos Familiares das Vítimas da TAM diz estar satisfeito com o andamento do processo. De nós já termos um julgamento, se faz justiça. Eu acho que já começa por aí, porque até então ninguém tinha sido levado a julgamento por um crime de atentado. Se vai haver prisão ou se não vai haver prisão, isso quem vai determinar é o juiz. Unidos pela dor e também pela revolta, os familiares defendem a punição dos acusados. Nós esperamos realmente que leve à condenação dos 3 acusados, né? Que seja concluído levando esses acusados à cadeia. Porque um crime como que foi praticado, 199 vidas perdidas, não pode ficar impune novamente nesse país. Poucas pessoas sabem, mas já houve época no Brasil que o Estado competia com a iniciativa privada. É isso mesmo. A gente já teve, por exemplo, supermercado público. No Rio de Janeiro, o prédio que abrigou um grande mercado que seguia esse modelo, hoje está no centro de uma disputa jurídica. O impasse envolve as regras para a exploração das bancas, claro, pela iniciativa privada. É difícil encontrar um carioca que nunca tenha ouvido falar da Cobal do Humaitá. O centro gastronômico ocupa uma área com mais de 10 mil metros quadrados na zona sul da cidade. Para muitos, vir aqui é rotina. Como legumes, verduras, tomar café gostoso, vir aqui distrair um pouco, sair de casa. O nome Cobal vem da antiga proprietária do espaço, a Companhia Brasileira de Alimentos, que em 1990 se fundiu com outras 2 empresas públicas para dar origem à Companhia Nacional de Abastecimento. Este horto-mercado, como era chamado no início dos anos 70, foi criado para abastecer a cidade. A ideia era que pequenos e médios produtores pudessem vender os hortifrutigranjeiros a preços reduzidos. Mas, alguns anos mais tarde, chegaram os bares e restaurantes. Resultado, o espaço ganhou uma nova destinação. Já teve loja de roupa, loja de outras coisas, de móveis, não sei. Eu acho uma deturpação. Para falar a verdade, para mim é bom, porque eu moro aqui perto e eu uso os restaurantes. Agora mesmo, eu estou vindo almoçar aqui. Os boxes aqui da Cobal são alugados e os contratos seguem as regras previstas numa lei de 1991. Mas nos últimos anos a Conab mudou de entendimento e passou a negar os pedidos de renovação do aluguel. O argumento é que a companhia é uma empresa pública e, por isso, teria que licitar os espaços conforme as regras do direito público. A questão foi parar nos tribunais, que decidiu, pelo menos para os vendedores de hortifrutigranjeiros, a licitação não é exigida. O entendimento da Justiça Federal é que, mesmo sendo uma empresa pública, a Conab também tem natureza de direito privado e, por isso, pode alugar os bens para terceiros quando a atividade a ser desempenhada tem a mesma finalidade que a da companhia. Neste caso, abastecer a cidade com produtos hortifrutigranjeiros. Para esse comerciante, a decisão veio em boa hora. Ele finalmente conseguiu fechar um novo contrato. Desde 2007, o gerente tentava renovar o aluguel dos 11 boxes que ocupa. Sempre é um processo longo, sempre é um processo difícil que normalmente exige entrar com ações renovatórias na Justiça Federal. E a própria cidade necessita de um espaço desse, é um espaço que as pessoas gostam de ver, as pessoas encontram mercadoria boa, de qualidade, fresquinha. Então é um espaço realmente que deveria ser um pouquinho mais tratado com carinho pelas pessoas responsáveis por nos dar essa facilidade de manter esse trabalho.
O superintendente da Conab, no Rio de Janeiro, reconheceu o caráter privado da empresa e a validade de todos os contratos de locação, mas já avisou a situação de cada dono de bar e restaurante que ainda brigam na justiça pelo direito de permanecer na Cobal vai ser analisada individualmente, antes da renovação dos aluguéis. Só vai passar por um processo de licitação se ele perder o direito ao uso. Se ele estiver lá, mesmo que devendo, mas ainda não tem uma decisão final da Justiça Federal transitada em julgado, é dele aquele box. E ele vai poder utilizar normalmente. Em todo o país, centenas de ações judiciais em andamento envolvem conselhos de classe. Esses órgãos existem para fiscalizar o exercício de determinadas profissões e, exatamente por isso, estão sempre atentos. No Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Educação Física conseguiu mudar as regras de um concurso que previa a contratação de professores. Os textos já estão corrigidos. Há 7 anos, Daniela é professora de língua portuguesa. Dá aula para alunos do ensino médio do Colégio Aplicação, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para isso, estudou durante 4 anos e concluiu a chamada licenciatura plena. Todas as explicações, vocês que têm que mostrar qual é a forma correta. Na verdade, acho que eu não tive outra escolha, porque eu cresci vendo a minha mãe sendo, a professora, preparando a aula. E eu sempre achei muito bacana, eu acompanhava ela nas aulas, enfim, então eu não me vejo fazendo outra coisa. Catiúce também fez licenciatura plena. A diferença é que ela escolheu a área de sociologia. Eu considero assim essa importância mesmo, nessa formação de sujeitos, sujeitos que tenham essa ideia de pensar a nossa sociedade, de atuar na sociedade. E uma ideia que acho que eu não sirvo para outra coisa. Não importa a matéria. Para que uma pessoa possa dar aulas na educação básica, que inclui o ensino infantil, fundamental e médio, ela só precisa ter concluído a licenciatura plena. Mas há uma exceção. Quem escolhe ser professor de educação física deve passar por uma formação superior específica. Uma lei em vigor desde 1998 exige que o profissional tenha o registro do conselho de classe. E a entidade só emite o documento com a apresentação do diploma de educador físico. Uma regra que costuma ser questionada e muitas vezes ignorada. Um exemplo foi o que aconteceu em um concurso público, realizado este ano pelo estado do Rio Grande do Sul. O edital do processo, que selecionou profissionais para o quadro do magistério, exigiu dos candidatos a professor de educação física apenas a licenciatura plena. O nosso principal problema aqui em relação ao cumprimento da lei é justamente com o poder público, que não cumpre as leis, que arruma jeitos e formas de burlar ou de buscar subterfúgios para não cumprir determinadas leis. E a gente tem uma preocupação grande com isso, né? Porque quando um profissional ele é habilitado, ele assume um compromisso com a sociedade, né? Existe uma ação do órgão fiscalizador. Quem é que fiscaliza as aulas de educação física na escola? O MEC não vai fiscalizar, a SEC não vai. O Conselho Regional de Educação Física reagiu e levou o caso à Justiça Federal. Na ação civil pública, o órgão pediu o cumprimento da legislação e conseguiu uma liminar. A Procuradoria-Geral do Estado recorreu, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o primeiro entendimento. Dessa forma, quem foi aprovado para professor de educação física só poderá ser nomeado se tiver o registro profissional. Além disso, para evitar novos questionamentos, o desembargador também determinou que o governo gaúcho altere o edital do concurso. A questão, no caso, é muito simples, A Constituição, ela garante o livre exercício do profissional, não é? Mas a própria Constituição diz que para que haja o livre exercício profissional tem que se atender às qualificações da profissão que foram estabelecidas em lei. O Estado não concorda com essa interpretação e já avisou que vai recorrer da decisão.
os argumentos que nós utilizaremos, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela é clara, ela é inequívoca, ela coloca que o requisito para ser professor da educação básica, que é uma categoria profissional, né, é ter o ensino médio, no caso do magistério, né, do antigo magistério, ou o curso superior, e mais nada. Então, me parece que a lei dos professores de educação física, ela deve ser interpretada no sentido de que se exige o registro para todas as outras atividades, menos essa, é claro, que sempre existiu, né, que está tratada há muito tempo, de professor, ainda mais educação básica. Foi o que Paula fez assim que se formou. Sem dúvida, porque o conselho vai fiscalizar e vai saber que quem está dando aula não é aquela pessoa que não é o profissional de educação física. Eu acredito que o profissional de educação física especializado, ele é fundamental desde a educação infantil. Quem é que sabe qual é o lado direito? Muito bom! Isso! Então tá, beijo, Muniz. Boa noite, tchau, obrigada. Tá, meu amor. O Via Legal já mostrou muitas histórias envolvendo os conselhos de classe. São disputas para o exercício da medicina, da contabilidade e até o trabalho de músicos. Você pode rever essas reportagens acessando nossos canais na internet. A história triste de uma moradora de Recife chama a atenção para uma obrigação do Estado que muita gente desconhece. Em algumas situações específicas, o poder público deve montar uma estrutura hospitalar na casa do paciente. Nessa foto, Fernanda aparece sorrindo ao lado do marido. Em junho de 2010, a adolescente teve um parto prematuro e complicado. O bebê nasceu com 8 meses e acabou morrendo 45 dias depois. Quando deu à luz, Fernanda tinha só 14 anos. Durante o parto, feito aqui no Hospital Materno Infantil de Pernambuco, ela teve eclâmpsia, uma doença grave provocada por uma crise de pressão alta que pode levar a convulsões repetidas. Depois de 8 meses internada aqui no hospital, finalmente a alta foi autorizada, mas com uma condição. A família deveria providenciar equipamentos de home care, ou seja, ela deveria ter em casa o mesmo aparato que tinha aqui no hospital. No quarto de Fernanda foram instalados respirador com cilindro, oxímetro e uma cama hospitalar. É que a adolescente ficou com sequelas graves no cérebro e no pulmão. Ela não fala, não anda e nem ouve. Precisa de fisioterapia e só se alimenta por uma sonda. Cuidados que exigem uma estrutura cara, que os pais não podem pagar. A única renda da família é um salário mínimo concedido a Fernanda pelo INSS. A mãe conta que a alternativa foi recorrer à justiça. É assim, você ter uma filha boa, que tinha saúde, que andava, que todo dia estava na sua casa, né? E você ver sua filha numa condição dessa já é difícil. E a gente brigar é muito mais difícil. É constrangedor, né? Nós ajuizamos a ação, pedimos uma tutela antecipada que foi deferida. Deve o Estado de Pernambuco arcar com todo o custo da mantença do sistema de home care. O pedido da Defensoria foi analisado por esse juiz que deixou claro: o Estado deve garantir o tratamento de Fernanda em casa pelo tempo necessário. Não adiantava mais naquela situação ela continuar na internação hospitalar. Então eu verifiquei, analisei a situação do caso específico, do caso concreto, e determinei que o serviço de auxílio hospitalar, que chama de home care, fosse prestado no domicílio da cidadã. O monitoramento da pressão, temperatura e batimentos cardíacos é constante. Uma técnica de enfermagem deve ficar de plantão 24 horas por dia, mas o pai da menina diz que nem sempre é assim. Aqui tem muitas coisas que estão longe de uma UTI, né? Se ela tiver uma parada cardíaca, não tem como reanimar ela. Apesar dos problemas, os pais de Fernanda reconhecem a importância do atendimento em casa e não perdem a esperança de ver a filha recuperada. O que a gente pode dar de melhor, a gente dá a ela. Eu e a mãe se sacrifica por ela, né? Deixamos de viver nossa vida para viver a vida dela agora, né? Eu creio que
Deus ele vai chegar na vida da minha filha, né? E do mesmo jeito que eu estou te dando essa entrevista, eu creio que ela vai estar do meu lado e tu falando a mesma coisa com nós duas. E é bom ficar atento. A eclâmpsia é a principal causa de morte materna no mundo. Por ano, 63 mil mulheres morrem vítimas da doença que deve ser prevenida. Quem explica como isso pode ser feito é a chefe da UTI do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, Leila Katz. Através de um pré-natal cuidadoso e de um cuidado no momento que a paciente chega no hospital, podem ser prevenidos sim. Pode dar antes do parto. A grande parte dos casos, a grande maioria, acontece no período periparto, quer dizer, a mulher em trabalho de parto, mas pode acontecer também no pós-parto, no puerpério. A partir do momento que aconteceu a eclâmpsia, essa gestação ela tem que ser interrompida. R$1.200.000 por ano. Esse é o valor que um policial de Brasília precisaria gastar para controlar uma doença rara. Como ele, outros 200 brasileiros dependem do medicamento que não é fornecido pela rede pública. Hoje, para vencer a batalha pela vida, essas pessoas só têm uma alternativa: recorrer à justiça. Os primeiros sintomas apareceram aos 14 anos. Cristine começou a ficar pálida e cheia de manchas roxas pelo corpo. Um hemograma revelou o que havia de errado: uma baixa significativa de todos os elementos sanguíneos. O quadro clínico era preocupante. Foi constatado que seria anemia plástica, que é uma anemia que não é carencial, não é uma anemia comum que a gente trata aí simplesmente, é uma anemia medular, que é uma anemia muito difícil. O tratamento causava tantos efeitos colaterais que, na época, Cristine precisou interromper os estudos. Tive gastrite, tive queda de cabelo e foi uma época muito complicada para mim. Ela ficar em casa sem poder sair porque ela estava com baixa imunidade. Todo mundo andar com máscara em casa para não pegar sequer uma gripe nela. Então, para mim, como mãe, no auge da minha filha com 14, 15 anos, foi terrível. Eu me senti perdendo literalmente a minha filha. Cristine resistiu à doença e também à baixa qualidade de vida. O diagnóstico definitivo só veio 7 anos mais tarde. Os médicos constataram que a estudante tem hemoglobinúria paroxística noturna, uma anemia crônica raríssima que modifica o material genético da célula-tronco. Em uma pessoa normal, as células-tronco têm proteínas capazes de combater um sistema especializado em destruir células. Já em quem tem a doença, a célula-tronco perde essas proteínas, por isso não consegue se defender do sistema destruidor. E como a célula-tronco produz outras células, os clones vão ter o mesmo defeito. Na HPN, o que ocorre é que a célula perde esse sistema de proteção e o complemento começa a destruir as próprias células do indivíduo. Os sintomas mais comuns são infecções graves, anemia, sangramentos e urina com coloração avermelhada. Em Marcos Vinícius, o primeiro sinal de alerta foi o cansaço excessivo. O delegado, de 38 anos, descobriu a doença há 2. Nos primeiros 6 meses, recebeu mais de 200 bolsas de sangue. No primeiro semestre de 2011, eu cheguei a ser internado 11 vezes devido aos efeitos da doença. Eu tinha que ser internado na UTI para ter acompanhamento e tomar morfina. Até 2 anos atrás, quem tinha a doença ouvia dos médicos que a HPN reduz a qualidade e também a expectativa de vida. É que não havia tratamento específico para a doença. Os remédios eram considerados de eficácia mediana e provocavam efeitos colaterais, como quedas de cabelo, inchaço no corpo e fortes dores de cabeça. Além disso, os medicamentos nem sempre conseguiam evitar AVCs, infartos e tromboses, que são consequências da doença. Mas há poucos anos chegou ao Brasil a notícia que mudaria a vida dos pacientes. Um laboratório americano havia desenvolvido essa fórmula, capaz de garantir vida normal a essas pessoas. O problema é que o tratamento não leva à cura e é o mais caro do mundo. Quando o meu médico ele me falou o preço da medicação, a minha família já pensou assim, achou que era uma dose. Então minha família falou assim, a gente vende apartamento, vende carro, mas o meu médico falou, não, esse é o preço de um mês. E eu teria que tomar para o resto da vida. R$11.000 é o valor desse frasco com 30 mililitros. Cristine precisa de 3 deles a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, acaba que a gente toma R$33.000, né?
Bom, o meu é praticamente 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano, né? Outra dificuldade é que o medicamento não tem registro na Anvisa e, portanto, não pode ser vendido no Brasil e nem fornecido pelo SUS. Os cerca de 200 pacientes diagnosticados com a doença no país só têm uma alternativa: recorrer à justiça. O direito a esses medicamentos está na Constituição, é o direito à própria vida. Foi esse o entendimento da Justiça Federal em Brasília, que deu ganho de causa a Cristine e Marcos. De acordo com a decisão, o SUS deve comprar o medicamento no exterior e fornecê-lo regularmente aos dois. Depois de anos de sofrimento, hoje eles finalmente têm uma vida normal. É praticamente você arrancar a doença da pessoa. Então não dá efeito colateral nenhum. Assim que eu tomo o remédio, eu já vou fazer minhas atividades, eu dirijo. Em um julgamento recente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região também se posicionou sobre o assunto. Uma mulher com a doença já em estágio avançado também pedia o medicamento. A quinta turma considerou que estava diante de um caso excepcional e determinou que, mesmo sem o registro na Anvisa, o remédio fosse fornecido, já que, segundo os médicos, é o único capaz de salvar a vida dos pacientes. É inquestionável o benefício desse medicamento para os pacientes. Assim, não há mais nenhum guia de conduta que fale sobre o manejo de pacientes com HPN que não diga que esse anticorpo monoclonal é a terapia de primeira escolha para todos eles. As posições judiciais, principalmente dos tribunais superiores, o entendimento é o quê? Que o registro é necessário, mas em casos excepcionais como esse, deve ser fornecido o medicamento independente da autorização e do registro da Anvisa. Quando um juiz decide uma causa desse tipo, fornecimento de remédio, até remédio de alto custo para doenças raras, ele está efetivamente não dando só um tratamento, mas está salvando uma vida. Mas o Ministério da Saúde tem recorrido de todas as decisões judiciais. O governo tenta convencer a justiça de que gastar tanto dinheiro com poucas pessoas significa deixar de atender muitas. Ele custa por mês, por cada paciente, dos cofres públicos, saem R$70 mil por mês, R$800 mil por ano, o que dá uma média de, a cada 5 anos, R$4 milhões. Então, com o mesmo valor que você compra um frasquinho de Solíris, você poderia comprar milhares de outros remédios mais baratos, que também são importantíssimos e utilizados por uma gama muito maior da população. Mas, em compensação, é a vida dela. Então, eu penso assim, que a vida dela não tem preço, né? E quando eu me vejo assim, eu vejo a possibilidade dela ficar sem o remédio, a gente já está entrando em pânico. Marcos Vinícius, que há pouco tempo ficou 2 dias sem a medicação e foi parar na UTI, sabe que a luta contra a doença pode durar a vida inteira. A gente está sempre numa corda bamba ali, aguardando que o judiciário mantenha, né, as suas decisões, não haja reforma nas instâncias superiores, porque isso realmente é questão de sobrevivência, né? A gente sem o remédio tem o risco de no dia seguinte ir a óbito. Em nota, a Anvisa informou que o remédio não tem registro porque o fabricante ainda não manifestou interesse de vender o produto no Brasil. Já o Ministério da Saúde sustentou que oferece um tratamento alternativo, que é o transplante de medula óssea. Nesse caso, o custo para o governo é de R$50 mil por paciente. O problema é que em 30% dos casos, a pessoa tem complicações graves ou morre. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana tem outras histórias de brasileiros que foram à justiça para garantir direitos previstos em lei. Até lá!